Muito bem. Boa. Estamos no ar. Estamos no ar. Boa. Tô bem! Boa noite! Que ninguém conhece. Estamos aqui para mais uma conversa, José Martí Conversa. Hoje uma conversa de músicos com a Cibele Palópoli e o Du Choro de Bolso. Boa noite! E a Débora, que acho que já são bem conhecidos da casa. A Cibele é flautista, é professora e pesquisadora. O Du é mais do que conhecido já na José Martí, até pelas participações na Esquerdantina, regularmente. Então, boa noite. Boa noite. Boa noite. Tudo bem? Dentro do possível. Eu preciso dar um recadinho aqui da casa, que a gente está fazendo essas lives agora por causa da situação da quarentena, em que não podemos abrir a casa para fazer as nossas atividades regulares, os cursos, a esquerdantina, os lançamentos, não tem como a gente abrir para nada agora. Então, a gente está fazendo uma vaquinha e pedindo a colaboração das pessoas que frequentam a casa, dos apoiadores, que acho que as pessoas sabem que a casa se mantém com as doações dos associados, as contribuições dos associados, o dinheiro do bar nos eventos e a livraria. Então, agora a gente só está conseguindo manter mesmo a livraria, que está atendendo por encomendas, né, no Facebook, no Instagram, e pedindo para as pessoas contribuírem com essa vaquinha, que eu vou colocar o link aí daqui a pouco, né, para a gente continuar sustentando esse trabalho da casa e aguentar até passar essa quarentena aqui. Bom, então vamos lá para falar da situação que a gente está vivendo e dos músicos nesse momento de crise. A gente está vendo que nessa situação de crise do país todo, de todas as áreas, a cultura, mais uma vez, é uma área massacrada e fica normalmente no último lugar. Na hora das crises, é a última pensada, é a última com que se preocupam os governos, normalmente. E nós, particularmente, os músicos, a gente fica sempre numa situação bem difícil, bem complicada, principalmente o pessoal da música popular ou mesmo da música erudita, que vive dos cachês, dos trabalhos que faz aqui e ali, de forma autônoma. Então, a gente vai conversar um pouco sobre isso e vocês vão contar um pouco como é que está sendo isso para vocês. Mas eu queria começar falando um pouco dessa situação da cultura que a gente está vivendo agora, né? Nesse desgoverno aí, com essa Regina Duarte, responsável pela cultura, que já fiz até meme com ela, perguntando: cadê você? Cadê você? Porque a mulher sumiu. E não toma conhecimento de nada, a gente não tem nenhuma palavra sequer dela. Pois é uma situação patética, né? Bem a cara desse governo miliciano, porque no momento em que a área da cultura é uma das mais afetadas, né? Assim como a de bares, restaurantes, mas a cultura ainda pior, porque não tem delivery, né?
a pessoa que está lá à frente da Secretaria Federal de Cultura não dá um pio, não dá um ai. A gente viu, por exemplo, a Assembleia Legislativa de São Paulo está se mexendo, né? Então houve até uma live, acho que ontem ou anteontem, então tá para pintar um apoio, mas a âmbito federal de um governo que odeia cultura, odeia o conhecimento. Acho natural. É o esperado. Né? É o esperado. A gente está num quadro, para mim, é um quadro totalmente esperado. Né? Você vai esperar o que desse governo, né? Que sempre deixou muito claro que está em guerra mesmo com a cultura. Então, eu acho que está tudo indo de acordo com o que era esperado. Pois é. E eu que mas acabei... Pelo menos, Pode falar. Diga. Não, pelo menos, acho que assim, a gente estava numa onda de muita desvalorização da ciência, né? E a gente está numa situação agora que todo mundo é obrigado a acreditar e fomentar a ciência para a gente sair da onde estamos, né? Então eu vejo esse lado bom, digamos assim, da gente ter pelo menos trazer à tona, né, a importância da pesquisa, que estava tão, assim, desvalorizada, né? Sim. Pois sim. e eu que cheguei agora de Cuba faz um mês, que eu fui num congresso lá de musicologia, né? Assim como eu falei com o cônsul na segunda-feira, que me choca a diferença da postura dos amigos que estão em Cuba agora, a tranquilidade com que eles estão encarando essa crise do Covid e a segurança de que o governo está fazendo tudo que pode, de que eles estão o máximo possível seguros quanto à necessidade de médicos, de atendimento de saúde. É uma tranquilidade que eu vejo aquilo, eu fico com inveja. E a mesma coisa eu sinto com a cultura, que quando eu estive lá nesse congresso, eu vi um respeito com a cultura, que aquilo me chocou pela diferença do que a gente tem aqui. O congresso era uma coisa que todo mundo sabia, a população ficava sabendo, que passava no noticiário nacional todo dia. Então todo mundo via que estava acontecendo aquilo. É tal nível de importância que eles davam a um congresso de musicologia, que aqui nem sabe nem que tem. Né? E todo dia terminava com concertos maravilhosos de música erudita, de música popular, cada dia uma coisa. E eram abertos ao público os concertos. E todo mundo ficava sabendo. E quando eu chegava em algum lugar e eu falava que eu estava lá por causa desse congresso, as pessoas me tratavam com o maior respeito, porque aquilo era uma coisa muito importante. Né? Aí você compara com essa situação aqui, com esse descaso que a gente está acostumada, como se fosse uma coisa natural... E ver uma coisa tão oposta, a gente se choca pelo contraste da coisa, né? Não é o normal isso aqui, dá para ser diferente. Não estava normal, né? Completamente anormal, e ainda com essa situação do Covid, né? Eu estou começando, já vi isso há 2 semanas atrás, e agora está aumentando a quantidade assim, de músicos que só tocam, que não dão aula, que não tem outra atividade. Então, esse povo está correndo um risco muito sério, assim, o nego não tem como pagar o aluguel. Sim. Não vai ter dinheiro para comer. Porque tem muito músico que não tem um ordenado, um salário que recebe, né? Então... A maioria, né? A grande maioria. E, assim, isso, desde o começo, sempre foi muito preocupante. Né? Saber como que eles vão fazer. Se você dá aula, você pode dar aula por Skype, né? Por exemplo. Você não dá aula... Sim. Como e uma coisa é agora a vocês? quarentena, mas depois, digamos, acabou a quarentena, ainda vai ter todo um reflexo, né? Dos eventos de massa que não vão acontecer. Então, é realmente preocupante, assim, como que vai ser. Eu acho que em 1, 2 anos a gente vai estar ainda meio se reestruturando, né?
Infelizmente. Esse ano, na verdade, acabou, né? Esse ano acabou. A impressão que dá é que esse ano vão acontecer, mas vai ser num outro formato, de uma outra maneira. E realmente, esse ano acho que... Eu acho que por exemplo, música ao vivo, plateia, só lá para outubro. A aglomeração, né? Principalmente a aglomeração. Por outro lado, eu acho que quando acabar, o pessoal vai estar com tanta sede, né, de ver um show ao vivo, por mais que não seja. Gente, tem essa esperança, né? Por mais que não seja com grande aglomeração. Tem noção ano novo desse ano? Não. Eu não sei nem, eu acho que eu vou me enfiar na caverna. Por sinal, o carnaval do ano que vem, a gente vai lá para aquela charanga que tu foi, hein, Sibeli? Era para a gente ter ido. Charanga do França, gente, é maravilhoso. Vamos sim. Tomara que seja carnaval super bacana, recomendo. Agora, tem uma coisa... Tomara que o povo venha com essa sede toda depois que passar isso daí. Vem. Vai ter, com certeza. Agora tem como a Sibeli falou, né, da coisa da valorização da ciência que começa a ocorrer, né, de um modo geral, está acontecendo uma outra coisa interessante, que é o movimento das lives, como a gente está agora, que é uma ferramenta que se usava assim meio, né, na Bumba Meu Vô, e grupinhos fechados, era isso, né? E agora está começando a acontecer de uma forma muito interessante, né? Então, por exemplo, a gente tem feito a nossa toda sexta-feira, na hora que nós estaríamos tocando na Realejo. Está dando um público legal pra caramba, assim, as pessoas estão participando, estão pedindo música, está sendo divertidíssimo. Até teve a Ilha, né? Essa semana chegou e falou assim, nossa, a calçada hoje está cheia. Porque a live tinha gente pra caramba, a calçada está cheia. E é uma ferramenta bacana, né? Que dá para você usar. Então, como é que está sendo para vocês isso daí? Eu queria que vocês falassem um pouco como é que vocês estão vivendo essa situação, particularmente no trabalho de vocês. Pode falar, Sibeli. Bom, para mim eu dei a sorte, né? Que assim, eu estou conseguindo fazer muita coisa em home office, né? Então, as aulas, por exemplo, a gente está com ensino à distância, as orientações também a gente está fazendo por vídeo, e aí mais essa parte artística que também estou me readaptando aí com essas lives. Acho que tem um lado bom, né? Que se até então a gente tinha alguma relutância, né, em como lidar com as tecnologias, do nada, do dia para a noite a gente foi obrigado a aprender, né? Pois é. As aulas, a primeira semana eu fiz ao vivo, aí depois eu fui vendo aplicativos. Hoje eu sei fazer um PowerPoint com minha narração lá em cima. Então, eu achei legal, assim. De certa forma, a gente foi obrigado a se reinventar, né? E acho que já era uma tendência, assim, que estava para explodir, e agora explodiu. Então, eu vejo esse lado positivo, né? Então, não, para mim não vai ser, de verdade, na boa, não funciona. Eu não consigo compreender a linguagem tecnológica, de verdade. Não consigo. Então, mas você usa WhatsApp, Facebook, como que você não consegue entender? Eu entendo, mas assim, tipo, se ao invés do Candutatá que estivesse na casa dele, eu não ia conseguir nem entrar na live. Nessa sala. De verdade. É porque ela tem alguém que entra. É o linkzinho. Eu só não faço. Então, mas assim, essa coisa do se virar... Por isso que o Du funciona. Justo. Então, assim, a gente não tá tocando, né? Mas eu continuo fazendo a programação da rádio, né? Então, eu estou fazendo tudo em casa, mando para lá, então mando
os programas. No dia que morreu o Moraes Moreira, por exemplo, eu fiz um especial Moraes Moreira, gravei rapidinho de manhã, mandei para o Nonô conseguiu colocar no ar. E tô assim, né? Eu nunca vendi, para quem não sabe, também faço pão, eu nunca vendi tanto pão na vida. Nem na época que eu fazia o pão da Casa Fórum, eu vendi tanto pão. Claro. As pessoas também estão comprando pão, né? E aí aquela coisa, né? Põe luva, põe máscara, toma banho de álcool, dá banho de álcool em todo mundo e sai para entregar pão, né? Que é uma outra forma de você ganhar um din-din. Sim, é um recurso alternativo aí. Então, vamos tocar mais alguma coisa? Vai lá, Sibeli. Vai, Sibeli, toca para nós agora aí. Então, acho que é legal falar, né, para o pessoal que hoje é comemorado o Dia Nacional do Choro, porque originalmente acreditavam que o aniversário do Pixinguinha era dia 23 de abril. E em 2016 aconteceu uma coisa muito legal, que um grande pesquisador, o Alexandre Dias, que ele é do Instituto do Piano Brasileiro, ele foi revirar os cartórios cariocas, e aí ele achou a certidão de nascimento do Pixinguinha, e na verdade o Pixinguinha nasceu, foi no dia 4 de maio de 1897, mas já era uma lei, né, o Dia do Choro comemorado aqui no Brasil, então a gente mantém essa comemoração aqui no dia 23 de abril, e acho que é legal, né? Esse é o motivo principal da nossa reunião de hoje. Sim. É interessante também, antes da quarentena, né? No dia 12 de março, estive com o Choro de Bolso na rádio, né? Foi um dos últimos eventos, assim, de vida normal. Então, foi super bacana. Fui lá no programa do Canduta, né? E a gente já estava, assim, meio que começando a ter medo, né? Ah, como que vou pegar ônibus com esse vírus e tal. E depois veio a quarentena aqui para a gente, né? Acho interessante estarmos reunidos agora por mediação digital. Por sinal, era para ser um programa de 40 minutos, virou quase 1h30. Ai, foi uma delícia! Foi mesmo. Foi uma tarde muito agradável. Foi sim, nossa. Em janeiro também estive lá com a Lina, né? Então acho que tem tudo a ver, assim, estarmos todos reunidos agora. A gente foi no Legal, gente. Eu preparei pública, É verdade. Mas todos da Rádio Brasil Atual. Eu preparei uns playbacks, né? Estou sozinha aqui, mas estou com uns playbacks de choro. Vou começar com uma música do Pixinguinha. Sofres porque queres.
Tcharam. Cadê todo mundo? Cadê todo mundo? Sumiu todo mundo. Oi. Esse daí voltou. A Lina. Tá. Ah, ela só ficou com o microfone no silencioso. Tá sem som, Lina. Tá sem som, Lina. Lina, tá sem som. Lina, tá sem som. Agora tá com som. Então, como a Cibele falou aí pra gente, essa live hoje musical no José Martí Conversa é justamente porque hoje é o Dia Nacional do Choro, cujo patrono é o Pixinguinha, e ele é a figura principal hoje, então, da nossa conversa aqui. E eu queria que vocês contassem mais sobre essa história do Pixinguinha, desse Dia do Choro. Então, inclusive... O Arivas... Bom, pode ir. Não, rapidinho, que a gente acabou, acho que cortou no começo, que a gente estava tocando no começo, o ragtimezinho, né, que a gente estava tocando, é do Pixinguinha, uma partitura meio que desconhecida, uma música meio que desconhecida. Meio não, ela não tem gravação nenhuma, né, e chama One Step. Né, e isso é acho que 8 batutas, ou talvez a época dos 8 batutas. O Pixinguinha era um cabra tão sensacional, né? Que a gente pode falar que ele inventou essa coisa que a gente chama hoje de música popular brasileira, né? Quem definiu como se faz arranjo na música popular brasileira foi Pixinguinha. Porque antes tinha aquele monte de gringo cabeçudo que fazia arranjo para a música brasileira e parecia marcha, né? Pareciam búlgaros assim tocando. Não tinha nada a ver. Aí o Pixinguinha chegou e falou, para, não é assim, é assim que faz. Né? O Pixinguinha que definiu a forma do choro. O choro como a gente conhece hoje é o Pixinguinha. Né? Então, ele é o cara. Assim, todo mundo que veio depois, ou que estava junto dele, bebeu ali. Né? Não tem como a gente... Pega qualquer um, pode pegar o Tom, pode pegar o Chico, todo mundo bebeu Pixinguinha. Esse era o cara. Né? E absolutamente genial. Compositor, assim, deixou acho que cerca de 2.000 músicas, um baita de um arranjador, e que as pessoas ficam muito naquela coisa da personalidade dele, né? Do cara, o São Pixinguinha, o cara boa gente, o cara bonzinho, o cara bacana, o cara legal, que ele era, e aí não se fala do quanto ele era bom, que o cara era bom. Musicalmente. Né? Gênio. O Ari Vasconcelos, né, que foi um grande pesquisador, tem uma frase dele que é ótima, que ele fala que se for falar sobre música brasileira, ele precisaria de várias páginas, né, vários livros aí para escrever. Agora, se precisar resumir música brasileira em uma palavra, essa palavra é Pixinguinha. Então, realmente, ele é nosso mestre maior. É muito lindo. Não, é isso. Eu vou colocar o link aí depois na página do artigo que o Canduta escreveu ontem, que saiu, né? Sobre o Pixinguinha. Ontem na Folha Santista. Da entrevista com o Pixinguinha. Muito legal. Depois não, eu corri ao Chico Xavier e entrevistei o Pixinguinha. Puxa vida! Bom, e os trabalhos de vocês no choro atualmente? Como é que anda o choro? O que vocês têm visto da situação atual do choro? Que vocês lidam com isso no dia a dia? Tem essa herança do Pixinguinha na prática musical cotidiana de vocês? Conta um pouco sobre isso. Bom, pensar agora em pré-Covid, né? Antes do Covid... Eu particularmente, acho, sinto, pelo menos, que a cena do choro, ela tem momentos, né, no Brasil. E a gente vem não chega a ser um crescendo, mas a gente está num patamar legal. Eu acho que tem muita gente produzindo, tem muita coisa nova, tem muito grupo novo, tem gente fazendo choro, né, de maneira nova. O Octoctô mesmo, né, o grupo da Cibele, que a Cibele toca, eles têm uma linguagem
super legal. Quer dizer, é um jeito novo de você reviver, não, renascer? Revisitar o choro, obrigada. Né? Então, para mim, eu acho que nós estamos numa fase bem legal, diferente de 1970, antes, né? A 70 estava em baixa, né? Estava em baixa pra caramba, e eu acho que nós estamos numa fase bem melhor do que naquela época. Você citou o Octoctô, na verdade a gente não se considera um grupo de choro, né? A gente está mais lá flertando com a música instrumental, muita música autoral, mas eu vejo assim, oferecimento de muitos grupos jovens aí, a molecada tocando muito bem, e tocando não só os mestres, como compondo também, né? Isso assim me deixa muito confortada, que eu não acho que o choro vai morrer. Talvez a gente nunca tenha mais a popularidade que já teve no início, né, e tal, mas pelo menos tem o pessoal atuante aí bastante que não vai deixar essa peteca cair. Vocês não querem tocar essa música do Pixinguinha aí, que a Débora falou? Que no começo só pegou o finalzinho. O One Step? O One Step? Não, pegou a primeira parte, pegou lá. Toca. Não, mas pegou só um pedacinho de vocês tocando. No começo, né? A gente toca. É uma coisa bem interessante, porque é um Pixinguinha que não é lá do B, é lá do F. Né? Ninguém conhece. E, assim, é um ragtime, mas ragtime tem até aquela empresa Choro Music, que tem, e vocês podem achar pelo YouTube, tem uma aula com o Henrique Cases, ele mostrando as ligações do choro com o ragtime, com a música cubana. É muito louco. As raízes acabam sendo que muito, muito, muito próximas, né? De todos esses. Tem uma figuração rítmica, que é chamada de tresilho, que ela influenciou todas a música aqui das Américas, né? Então, tanto o tango brasileiro, quanto o ragtime, quanto a rabaneira, a gente tem aí uma mesma origem, sobretudo rítmica. É bem interessante. E eu gosto meio de tocar esse One Step, porque o One Step era uma dança também, né? No começo do século XX. E eu gosto de tocar meio quase como se fosse uma polca, assim, uma polca mais rapidinha, como o Pixinguinha gostava de falar. O que é choro? Choro é uma coisa sacudida e gostosa. Vamos fazer uma só. Tá.
Um Pixinguinha que ninguém, ou quase ninguém conhece, né? Lá do F, né? Nem lá do B. O André Memari, por sinal, hoje postou uma valsa bonita também desse mesmo álbum que tem 60 partituras inéditas do Pixinguinha. E que foi um achado. Nós estávamos na Rua da Carioca, acho que foi a última vez que estivemos no Rio de Janeiro, e passando na Rua da Carioca, que ainda tinha algumas lojas de música, e deu de cara com um álbum, uma capa diferente de música com Pixinguinha, né? E completamente diferente a estrutura, tudo. Falei, nossa, peguei e falei, não, vou levar, né? Gente, é impressionante. É muito legal. Então, queria comentar exatamente isso, sobre essas edições, né? Tem uma pesquisa aí musicológica muito forte ao redor do choro, o pessoal procurando manuscritos. E, por exemplo, eu comecei aqui usando um playback, né? Hoje em dia tem esse material, a Choro Music, a Irmãos Vitali, o pessoal lá da Casa do Choro do Rio de Janeiro. Acho que é um trabalho super importante, né? Que a gente tem que valorizar, que é essa editoração de partituras, né? Por sinal... A Lina tá muda de novo. Por sinal, o acervo de partituras da Casa do Choro é muito legal. É muito bom. Muito legal. Já pegamos algumas coisas lá. E assim... vale a pena. Isso, ainda em cima do que a Lina estava falando do choro hoje, né? Você vê, você tem uma cena de choro fortíssima em Porto Alegre. Você tem uma cena de choro muito forte em Curitiba. Você tem uma cena de choro aqui em Santos. Você tem uma cena de choro em São Paulo. Você tem Brasília, que é um arregaço aquilo. Brasília é sensacional. Tem uma molecada comendo com farinha, assim. Não está ficando pedra sobre pedra lá. No Pará, você tem uma cena de choro maravilhosa. No Recife também. Então, tem choro no Brasil inteiro, Fortaleza. Né? Pois é, no Brasil inteiro a gente tem uma cena de choro muito legal. E, assim, o que eu estou curtindo bastante, que eu sempre fui o revoltado do cover, né? Tenho o maior bode de tocar igual a disco. Eu tenho horror, pavor disso, né? E o que eu estou achando bem legal é que isso que a Sibéria falou, da molecada que está compondo e tocando os próprios shows, né? Ou que está pegando clássicos e mexendo nesses clássicos e dando a sua cara ali, dando a sua interpretação, é o seu jeito de tocar, que é uma coisa que no jazz a gente tem isso bem claro, assim, cada um é cada um. Então, eu posso tocar jazz, eu adoro Duke Ellington, mas eu vou tocar do meu jeito, eu não vou tocar do jeito do Duke Ellington, né? E isso, assim, eu acho sensacional. E eu, como vim do jazz, é a minha praia, onde eu me sinto à vontade. Assim, não me pede para fazer obrigação, que eu já logo falo que obrigação quem faz é pai de santo. Uma coisa que eu vi lá em Cuba, nesse congresso também, que eu senti muita falta aqui, foi que os programas de música que a gente tinha diariamente lá no congresso mesclavam o tempo todo música de concerto e música popular. Então você tinha dia que tinha orquestra de cordas e outro dia que tinha um grupo de música cubana tradicional, né? Teve o CT Tabaneiro, depois outro dia que tinha um outro grupo que era só uma rumba danada que acabou todo mundo dançando, e era cada dia uma coisa. E no dia que teve a música da orquestra de câmara, que foi uma orquestra muito boa, por sinal, foi um programa tão maravilhoso que eu também fiquei pensando, puxa, por que a gente não faz isso lá? Por que ninguém faz isso lá, né? Foi um programa que misturava de tudo. Começou com Vila Lobos e tocou Piazzolla, Violeta Parra, tocou Silvio Rodrigues, tudo junto. Foi lindíssimo, maravilhoso. E foi só música das Américas, não teve uma música europeia.
Que legal. Quando que a gente faz um programa desse aqui? Nunca. Uma das coisas que eu mais sinto falta aqui no trabalho de orquestra, e não só aqui, desde que eu comecei a tocar, é a ausência de música brasileira nos programas. Não é? Seja qual for, entendeu? É uma ausência de música brasileira que não tem razão de ser isso. Por que essa ausência de música brasileira nos programas? É raro você ter uma música na brasileira. orquestra, é na pesquisa acadêmica, né? É no programa, nas aulas da universidade. Acho que isso é uma coisa que a gente está melhorando, mas que ainda precisamos evoluir bastante, né? A gente tem um curso muito eurocêntrico ainda, Muito. né? Acho que a gente tinha que dar mais valor aqui para a nossa música. E esse concerto lá me mostrou um viés na construção de um programa que eu nunca vi aqui. Só tocar música de compositores das Américas, entendeu? Desde o Gershwin até o Ginastera. Passando por tudo que é músico aí no meio do caminho, sem sair das Américas. E que diversidade que a gente tem, né? Que riqueza musical, sem precisar pensar na música europeia. E aqui a gente não ouve essas músicas. E não se toca. É uma ausência da música brasileira o tempo todo. Isso me incomoda demais. Eu estou aqui na mão, estou vendo nós no Facebook. E tem um comentário interessante aqui do Marcos de Souza, que ele fala, ele escreveu: conheço um chorão que tocou com Pixinguinha, tem 101 anos, ainda toca e compõe choros. A gente conhece também, é o Sarrafo. Nós tocamos com o Sarrafo. Sarrafo é mestre Sarrafo. Tocamos com o maestro Sarrafo há 3, 4 anos atrás, aqui um show no teatro, parece que foi nós e o Aqui Tem Choro, só tocando as músicas do Sarrafo. Dele. E eu fui até a casa dele, em Itanhaém, que ele mora aqui em Itanhaém. E aí, lógico que eu perguntei: Sarrafo, e como é que era a Pixinguinha? Você tocou com... Aí ele assim: Pixinguinha era um homenzarrão, assim, enorme, né? Aquele cara grandão, bebia, né? Ele tocou, o Sarrafo tocou com o Pixinguinha, Sarrafo tocou com a orquestra do Ari Barroso. Ele viajava com o grupo do Ari Barroso, fez coisa pra caramba, e tá aqui do lado da gente, em Itanhaém. Uma graça. Uma figuraça. Nossa! E ele toca o quê? Saxofone. O show foi lindo. Foi uma noite de um dilúvio aqui em Santos, chovia. Tinha pouquíssimas pessoas no Teatro do Sesc, né? Pouquíssimas pessoas. Mas foi um show tão bonito, né? Os choros deles são muito interessantes. Muito. É um caminho diferente. São choros de 2 partes, na maioria das vezes. Muito próximo de Moacir Santos. Assim, uma outra onda. É bem diferente. Que coisa bacana. Legal. Agora, agora voltando a essa outra coisa que você estava falando da salada, né? Isso é uma coisa que a gente sempre curtiu muito fazer. Quando tocávamos eu, Débora, Bamba e Rossana, era comum você, no mesmo programa, você ouvia Benito de Paula, aí você ouvia Debussy, aí você ouvia uma música minha, né? Mas salada. Sim, uma delícia. Salada, de fazer um programa totalmente americano, então, das Américas, né? Utilizando só compositores e deixando os europeus de lado. Realmente, isso eu nunca vi. Né? Não é? E foi maravilhoso o programa, lindíssimo. Em programa das Américas, realmente é uma coisa muito, muito especial. Teve uma coisa genial que a gente viu também, que foi uma orquestra de Cuba, só de meninas, tocando com o Egberto Gismonti aqui no Sesc Santos. Foi uma das noites mais... Olha só! Só meninas. Quando que foi isso? Uns 2 anos. Mas assim, só meninas mesmo, tinha umas muito jovens. E aí, assim, teve uma hora que teve uma peça lá, violoncelo e piano, né? E quem gravou com o Gismonti isso foi o Ioiô Ma.
E a menina foi lá e arrebentou aquele violoncelo. A menina deve ter uns 20 e poucos anos. Eu olhava aquilo e falava, meu Deus, é outro nível. Foi um nível muito bom das orquestras lá. E foi assim, e foi uma briga do Gismonti, o Gismonti tocou em Cuba, conheceu as meninas, ficou chapado, falou, tem que trazer para o Brasil. E aí elas vieram com eles, e quem gravou com elas agora foi o Ricardo Hertz, violino, acabou de gravar com elas lá em Cuba, tocando música brasileira. Que beleza, mas eu fiquei encantada com o nível da moçada tocando lá. Muito bom, pessoal de orquestra, assim, um nível muito bom mesmo, altíssimo. Aqui a gente fala sempre que o brasileiro toca de teimoso, porque quando a gente vai nas escolas em outros países, a gente vê a diferença de infraestrutura, né, que muitas vezes eles têm e a gente não tem aqui, e a gente vai tocando na raça aqui, né? A gente tem muita boa vontade, né? Muitos projetos muito bons, mas que não têm o devido fomento, né? Acho que esse é o grande problema. Aqui mesmo eu vejo que tem muita demanda na Baixada para música, para gente que quer aprender música, que quer tocar, mas não tem nada que consiga atender todo esse público. Então, porque não faz parte da grade da escola, vamos dizer assim, até o colegial, né? Você não tem música na grade escolar, como você tem futebol, então você tem os extras nas escolas, você não tem as opções de música. Né? Difícil. É muito difícil. Eu queria levantar a bola do pessoal da banda de Peruíbe, que foi lá onde eu comecei a tocar flauta. Então, é um trabalho maravilhoso que eles fazem há muitos anos. E, assim, metade da cidade ou mais já passou pela banda. Então, mesmo quem não é músico profissional, tem, assim, um conhecimento musical. Tá bonito de ver agora, nessa época, pessoal de quarentena tocando seu instrumento, relembrando, que é uma coisa que fica para nossa vida, né? E acho que todo mundo deveria tocar um instrumento. Sim. É vital, né? É vital. Agora na quarentena, eu tenho visto muita gente agora na quarentena falando, mas por que eu parei de tocar? Por que eu vendi meu instrumento? Agora eu tô aqui na quarentena, eu tenho vontade de tocar e eu não posso mais tocar. E aí a gente... Não tem um dia, né, que a gente passa sem música. Aí a gente está num... Algumas pessoas estão num paradoxo, né? Aquele povo retardado que apoia o coisa e que marginalizou, criminalizou a arte, os artistas, é tudo vagabundo, né? Eles agora dependem da arte para poder ficar dentro de casa, porque senão... sobreviver, né, para ficar com a cabeça boa. Tem um comentário aqui também, olha, do Joaquim Batista, falando dos conservatórios das cidades que foram se acabando. A gente está vendo esse processo também, né? Não só dos grupos de música sendo destruídos, mas as escolas de música também, né? Agora até a Escola Municipal de Música lá de São Paulo, que é a principal aí que tem para formação de músico de orquestra, foi onde eu me formei também. Né? Também sob ameaça, e a gente não sabe como é que vai ficar. É uma destruição pesada que está acontecendo nessa área toda, né? Você quer ver uma coisa? Por isso que eu estou vendo o lado bonito do coronavírus, que trouxe à tona, né, essa valorização da cultura. Acho que a gente tem que olhar um pouco com esses olhos, né? Que ninguém está vivendo sem arte no dia a dia, nesse momento aí de quarentena. Impossível. Não. Fora também a oportunidade da Terra de se regenerar. A gente está vendo aí, né, os exemplos em vários lugares do mundo, os índices de poluição que reduziram, os animais aí pela rua. Sim. Vamos tentar olhar o lado bom disso tudo, né?
Olha aí, tem um pedido de música aí, ó, para o choro de bolso. É a Internacional. Ai, meu Deus. A Internacional nós vamos tocar na live de sexta-feira. Amanhã a gente toca. Olha, tá bom, fica para sexta-feira, então, a Internacional. Sara, é a Sara que pediu. Amanhã a gente toca a sua Internacional. Mas pode tocar outra coisa, ó. Não vou fazer decor, não seja. Sexta-feira tem a Internacional na live, dedicada para Sara. Aê! Mas Que pode ser beleza. outra coisa agora. O que vocês poderiam tocar? Não, a Cibele, a gente tocou. Mais uma aí, Sibeli. Bora! Lina, você falou que não deu para ouvir o playback? Não. Ou bem baixinho. Aumenta. Vou tentar aumentar aqui, mas Isso. tá. Eu ouvi só no finalzinho. Vou fazer um Ernesto Nazaré. Opa! Boa! Aê! Mó legal! Obrigada. Vou baixar agora. Esse tema é legal, né? Então, gente, deixa eu dar uma palavrinha agora para o pessoal que chegou depois, falar sobre a José Martí, a casa política que todo mundo conhece, frequenta e gosta, e que está fechada por causa dessa situação aí do vírus. Então, estou passando aí embaixo no vídeo
os links tanto da livraria quanto da vaquinha, que a gente está pedindo colaboração para manter a casa durante esse período em que a gente não pode abrir para fazer as atividades, e acessar a livraria para comprar os livros com a gente, que também é uma coisa que ajuda a manter a casa. Então, é isso, estou pedindo a colaboração de vocês, quem puder divulgar isso daí, contribuir com a casa também, porque na hora que acabar essa crise aí, a luta vai ser muita, e a gente vai ter muito trabalho, e vai precisar da casa firme e forte lá, para a gente seguir na nossa militância de sempre. Você já imaginou a primeira esquerdantina pós-crise? Então, eu não sei como é que vai ser isso, né? Porque... Eu não sei quando vai ser, mas eu imagino que vai ser. Eu vislumbro. É tipo aquela do dia que soltaram o Lula, que tomou a rua. Ou a da véspera do primeiro turno da eleição. Do fim do mundo. A esquerdantina do fim do mundo. A esquerdantina do fim do mundo não foi fácil. Então, foram duas que foi pela rua o povo, que nem tinha como ficar lá dentro. Então, vamos já para as nossas considerações finais, que a gente já está dando o horário aqui. E eu queria agradecer vocês pela participação, pela boa vontade em colaborar aqui com a gente. São sempre bem-vindos, é claro, na casa, nas atividades da casa, reais ou virtuais. E muito obrigada a vocês pela tão gostosa participação. E é claro que eu vou pedir para vocês falarem as falas finais de vocês, mas a gente quer música também, né? Mais música. E aí? Aí, ó. Tô caminhando? Queria agradecer o convite. Tá, então a gente Vejo vocês aí do choro de bolso. Não, a gente faz as considerações finais e termina com música? O que você acha, Lina? Pode ser, deixa a Cibele falar, então. Não, é isso, assim, queria agradecer, acho que é importante, eu estou muito, assim, otimista, tentando ver as coisas boas, né? Então, esse período de confinamento, acho que a gente acaba se encontrando, compondo, né? Assim, muito tempo, assim, até acho que a tristeza é uma maneira, né, de ajudar a vir esse gás, assim, para saírem coisas criativas, poesia, música. Então, claro, estamos, assim, todos, cada um aí com as suas dificuldades, né, que não está sendo fácil, mas acho que é importante a gente tentar manter um otimismo e a cabeça boa, a cabeça ocupada. Então, acho que a música é algo, assim, que engrandece muito a gente e ajuda a gente a se segurar, né? E queria agradecer mais uma vez aqui o espaço, o convite, e é isso aí, muito obrigada. Eu preciso falar mais uma coisa que eu não falei aqui. Hoje, além do Dia Nacional do Choro, da homenagem ao Pixinguinha, também o Dia do Livro. Então... Dia de São Jorge, dia de algum... Quem ainda não entrou lá no Facebook ou no Instagram da nossa livraria, Livraria Célia Sanches, hoje os livros pedidos hoje têm desconto, porque é o Dia do Livro, então é só hoje aproveitar esse dia também, que ainda tem um pouquinho aí para terminar. Bom, bacana. A gente agradece a participar, o convite, né, de ter participado. Obrigada, Lina. Legal, Cibele, ter encontrado você de novo. Espero que a próxima vez a gente possa, né, tocar juntas de novo. Nos abraçarmos, né? Não é? E como a Cibele falou, né? E tentar manter a sanidade. Eu acho que
para mim, talvez o pior tenha sido a primeira e a segunda semana. Depois, eu acho que a gente acaba aqui entrando numa, não é normalidade, mas você começa a enxergar diferente, e aí você aceita e aí você sossega, né? Talvez da metade da primeira semana para a segunda semana tenha sido muito difícil. Agora não, tá mais introjetado, né? Eu fico com... O cérebro humano é maravilhoso, né? Cria estratégias para a gente se adaptar. É isso, a gente vai se adaptando, né? Mas é bem isso, você faz essas adaptações, porque, se você não fizer, você enlouquece. Se você embarcar na loucura, né, que estava muito próximo, porque o dia inteiro de bombardear, você é bombardeado com notícias ruins, notícias muito ruins, algumas notícias boas. Se você se deixar, você enlouquece, né? Então, você precisa arrumar alguma fuga, né? E manter a sanidade. Não é fácil. Eu sou um otimista incorrigível. Sim, ele é. Incorrigível, né? Então, isso passa, e eu fico com Caetano quando ele fala: cantando eu mando a tristeza embora. Sim, é verdade. Eu não comentei das minhas lives raiz, né? Que eu fui para a varanda tocar. Assim, esse começo também foi muito duro para mim. E aí eu comecei a ouvir muita música com letras positivas. E aí eu saí aqui na varanda e fui tocar muito Gilberto Gil, Andar com Fé. Assim, para o vizinho também ter essa mensagem, né, de otimismo, de que as coisas vão melhorar. E porque também, se a gente não mantém a sanidade mental, isso prejudica a nossa imunidade, né? Exato. Então, ninguém quer pegar esse vírus, é bom a gente estar, além de comer salada, pessoal, é importante a gente manter a nossa cabeça. A Débora é boa de vitamina D. Eu sou, ó. Eu tomei sol ainda hoje. Na varanda. Na varanda. Diga-se. Tá certo. Então é isso aí, pessoal. Muito obrigada. E a gente termina com música, então. E viva o Pixinguinha, e viva o choro, e viva a música brasileira. Tá, a gente vai terminar com uma... Viva! O C, tudo bem. Gente, tchau, boa noite.